o pai, o Jack, como a referência daquele que une a família, os filhos admiram, né, todos os três têm a referência no pai, e a Rebeca meio que fica muito à sombra durante boa parte do seriado ali, pelo menos da primeira temporada, ainda um pouco na segunda temporada, ela fica como alguém que é só uma esposa ao qual dá um suporte, dá um apoio, mas nada mais do que isso. Só que conforme, né, o seriado vai passando, e de modo especial, eu não vou dar muito spoiler, não vou falar muito o que acontece para não perder a graça para quem for assistir, mas conforme as coisas vão acontecendo no seriado, a Rebeca ela começa, na verdade, a ser revelada como aquela pessoa que, em primeiro lugar, ela é a que une a família, e não somente isso, ela começa a se desenvolver como um personagem que, na verdade, ela é quem vai sustentar os três filhos, vai dar todo o suporte que eles precisam até o final das temporadas. Ela vai se tornar a referência para aquele lar, e não somente isso, ela passa por muitas dificuldades, e eu não vou citar quais, de novo, para não falar, né, sobre, ainda que essa semana os jovens já compartilharam coisa lá no Instagram e já dá spoiler lá, então se viram o que foi botado no Instagram, já tem spoiler lá do que acontece com ela. Mas ela começa a se tornar uma pessoa que, de frágil, ou aparentemente frágil, ela começa a se tornar alguém que passa por tantos problemas, que revela o quanto ela é uma pessoa extremamente resiliente, extremamente forte, a ponto de suportar coisas que talvez muitos de nós não conseguiríamos suportar. E aí, então, falando a respeito ainda dela, tem uma frase que do primeiro episódio, eu não sei se é no primeiro episódio necessariamente, mas na primeira temporada, o Jack, o marido dela, fala para ela, e essa frase volta e meia, esse lema, por assim dizer, volta e meia volta a ser citado no seriado. Que ele diz para ela e para os filhos de que se a vida te der um limão, faça disso uma limonada. Se a vida te der um limão, faça disso uma limonada. E de alguma maneira, o seriado tenta demonstrar que é justamente isso que ela faz na vida dela. E não somente ela, cada um dos personagens daquela história, a vida vai dando limões ao longo das temporadas. Cada um tem os seus limões que a vida dá para eles e que eles têm o desafio, muitas vezes extremamente difícil, tanto quanto da Rebeca, de fazer uma limonada. E por isso que o assunto de hoje tem a ver com isso, porque, em primeiro lugar, se a gente for pensar a respeito de nós, sobre essa questão da limonada, dos limões que a gente ganha na vida, todos nós temos recebido muitos limões. Talvez hoje você não esteja passando por algum, né, você não recebeu algum limão ao qual você está tendo que espremer, botar açúcar, água para tentar fazer agradável. Mas se você for sincero, todas as famílias, todas, isso que nós olhamos para o This Is Us, todas as famílias, em algum momento da vida, recebem limões. Por exemplo, se a gente olha para a própria palavra de Deus, essa série basicamente foi baseada no livro de Gênesis. Se você olha para o livro de Gênesis, já começa com o fato lá de que Adão e Eva, eles são uma família que tem um baita de um limão para resolver e tentar tornar isso em algo bom. Porque essa família que começa a pecar e se afastar de Deus, a primeira coisa mais séria que acontece, os filhos deles, né, não se dão bem e Caim mata Abel. Que limão, se a gente for pensar numa história dessa, que limão que qualquer família teria, como fazer com que tu olhe para o futuro e saia algo de bom de uma família dessa, de ter um futuro bom. E eles, se a gente vai olhando, né, conforme a gente for olhando, porque tem toda uma ligação, sim, eles conseguiram. Deus faz com que aquela família se torne uma bênção para todos os povos. Mas eles receberam um limão e eles tiveram que fazer virar uma limonada. E quando a gente olha de novo, agora fazendo isso de novo, essa transição para a nossa vida. Eu não sei qual foi os últimos limões que você recebeu da vida. Lá em casa, volta e meia a gente recebe limões. Talvez dos limões mais difíceis que a gente passou, não tão recentemente, mas que ainda assim recentemente, foi a perda do Alexandre, do pai da Dani. E isso tudo foi um processo ao qual teve que passar por uma mudança de planos em toda a família. E muitos aqui provavelmente já passaram por limões desse tipo. Talvez o limão que você passou em algum momento foi, sei lá, uma separação, talvez a perda de um filho, uma doença grave que deixou sequelas.
Limões, basicamente, olhando para a ideia da série, se a gente vai olhar para o dia a dia, são essas coisas que marcam a gente de uma maneira tão dura que a gente chega num ponto onde a gente diz, olha, ou eu aqui me deparo com a opção de desistir, desanimar de vez da vida, ou eu continuo, tento fazer isso ganhar algum significado. E um pouco do que, eu não vou citar coisas aqui, até mesmo por respeito, mas um pouco do que eu tenho acompanhado, ainda em meio a essa pandemia, nesses 2 anos e pouco que eu estou aqui, as famílias, muitos de vocês têm tido limões. E é justamente também uma das coisas que me fez levar a gente a pensar e conversar um pouquinho sobre esse assunto, olhando justamente para a vida de muitos aqui, quantos limões receberam e o desafio, que é justamente a gente poder aprender a superar isso. E para falar ainda um pouquinho mais, eu quero trazer a clareza sobre o que significa ser resiliente. Por quê? Eu vi alguns ali fechando os olhos. Se a letra está pequena ali, eu leio para vocês, não tem problema. Segundo o dicionário, resiliência significa propriedade que alguns corpos é coisas, né, apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, queridos, em resumo, o grande desafio que a gente tem é isso. Nós vamos sofrer pressões que vão deformar a gente. Nós vamos passar por situações na família, no dia a dia, que vão deformar, vão afetar a gente. E a resiliência é esse processo que a gente vai descobrindo que atitudes geram essa capacidade de retornar ao original e, se possível, ainda mais forte do que antes, para suportar pressões maiores. E se a gente vai olhar para a palavra de Deus, o cara que eu já citei antes é José. José se você já parou algumas vezes para refletir sobre ele, entre diversas famílias, na verdade, que a gente vai olhar, claro que tem muitos exemplos de família, mas um dos maiores exemplos de resiliência da Bíblia é José. Eu diria até o seguinte, a família de José é uma família extremamente resiliente. Porque se a gente vai falar da característica de que somos todos resilientes, e isso eu quero também falar nesse sentido de que, de alguma maneira, ainda que você esteja passando por dificuldades, o fato de você estar aqui ainda, hoje, isso prova que a gente é resiliente, assim como ainda que Abraão passou por momentos difíceis aos quais, muitas vezes, ele quase desistiu, não confiou, né, a fé que desconfia, onde talvez Isaac também passou por momentos difíceis e a gente olha para a vida dele e diz, tá, mas ele não é um cara assim tão perfeito, onde a gente olhou para Jacó também, mas se a gente for olhar tudo isso que essas pessoas passaram e elas suportaram, são exemplos de resiliência. E com certeza, de alguma forma, quem José se tornou, tudo que José viveu tem a ver com essa família que era extremamente resiliente. De alguma forma, ele aprendeu a ser resiliente com essa família. E aí, então, eu quero relembrar um pouquinho da história de José e assim a gente olhar algumas características da vida dele que mostravam que ele era resiliente e que a gente pode, de alguma maneira, também aprender com ele. Bom, para quem não lembra muito de José, José basicamente é o filho, né, um dos filhos ali de Jacó, ok? A gente terminou na semana passada, um dos motivos de continuar tem a ver com isso. Jacó teve 12 filhos, e a história basicamente que vai sendo contada a partir do capítulo 37, ali de Gênesis, é que chega a determinado momento, começa a falar que José é o último dos filhos a nascer. E Jacó, né, junto ali, por ser também casado por ser uma das esposas dele, que é a Rebeca, não é a Rebeca do This Is Us ali, né, outra Rebeca aqui do nosso This Is Us, mas que de alguma maneira também demorou tanto, eles já eram velhos, eles começam a tratar ele com todo carinho, toda atenção especial, com muitos privilégios. Os irmãos começam a ficar com ciúme e chega em determinado momento da história que eles, lá com tanta raiva dele, de tanto ciúme que tinham, eles resolvem vender ele. Eles veem uma caravana de ismaelitas que estava passando no deserto e eles estavam ali a toda e eles vão lá e vendem ele. E nesse processo, aí que começa realmente
a gente começa a ver o José que começa a se destacar como alguém resiliente. Porque ele passa por algumas coisas, e é sobre essas atitudes, diante dessas coisas, que a gente quer conversar. Primeiro lugar, nós vamos ver o seguinte: pessoas resilientes, assim como José, eles sabem reconhecer os seus limites. Não sei se você lembra, se você tiver a sua Bíblia, eu não vou ler todos os contextos, eu vou ir abrindo a minha também até para eu ir lembrando de alguns contextos, mas a gente vai olhar a partir de agora, quando José já está no Egito. Ele já tinha sido vendido, já tinha chego no Egito. Então, a partir do capítulo 39, o que você vai ver, a primeira coisa é um José, que ele foi parar na casa de um oficial, nesse capítulo 39. Deus tinha sido ainda, apesar das coisas difíceis, Deus tinha sido bom com ele, e ele começou a trabalhar na casa de um oficial, de uma pessoa importante ligada ao faraó. Nesse contexto, acontece o seguinte: a mulher do faraó, a mulher do oficial, né, também ficava dentro de casa, e o oficial deixou José administrar tudo que tinha naquela casa. Tudo. E a mulher ficava naquele ambiente, e José, ele era, pelo contexto que é explicado, alguém extremamente bonito. Dentro daquele contexto, daquela época, a gente tem até que imaginar alguns fatores que cooperam para isso, porque José, por seu filho mais novo, quando você olha antes de ele ir para o Egito, ele não era alguém que trabalhava no sol, ele provavelmente não tinha as mãos calejadas, ele era alguém que estava quase sempre mais cheiroso do que os outros. Ele se destacava. Então a gente tem que olhar para ele, a Bíblia diz que ele era um homem extremamente bonito, por vários motivos, e começou a chamar a atenção da esposa do oficial. E acontece então ali, quando a gente vai ver no versículo 7, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. E aí entra o ponto-chave. Ele está diante de uma situação complicadíssima, porque, como homem, ele poderia e deveria ter a tentação de repente, ceder à tentação. Provavelmente, a mulher do oficial não deveria ser qualquer mulher. Ela deveria ser muito bem cuidada, porque ela estava dentro de um contexto de riqueza. E a gente pensa o quanto que de pressão e o limão que está vindo diante da vida dele, que poderia complicar a vida dele. E aqui, então, no versículo 12, a gente vai relembrar, porque muitos talvez não lembram o que aconteceu, diz assim: então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, escapando, foi para fora. Fugiu, foi para fora. Sabe o que é interessante aqui? Geralmente a gente vai pensar o quê? Pessoas resilientes são alguém que resistem diante da dificuldade. Só que a primeira coisa que eu quero dizer, olhando para José, é que pessoas resilientes são aquelas que, na verdade, sabem os seus limites. Pessoas que conseguem superar dificuldades da vida e tornar os limões em limonada, são pessoas que têm consciência dos seus limites. Não é comum a gente ouvir isso, mas quando a gente olha para José, se ele fosse alguém arrogante, a ponto de ficar parado ali e dizer: não, eu vou aguentar, eu vou ficar aqui, eu vou dar uma empurradinha nela só para o canto aqui, e vou dizer: senhora, você me respeite, não dá, e aí de repente, não, amanhã eu vou voltar aqui. Se ele ficasse insistindo de que ele ia resistir a um mulherão que de repente estava na frente dele, ia chegar um momento que, como homem, ele ia ceder à tentação. Seja lá o que fosse que ia acontecer. E José, como um homem verdadeiro, ele sabia quais eram os seus limites. E isso também é a primeira coisa que a gente deveria levar para a nossa vida, aprendendo com José. Pessoas que têm essa capacidade de serem espremidas e voltar, elas não se deixam destruir por situações. Não é tu ir até onde tu acha que tu vai aguentar. Eu vou ver qual é o meu limite. Eu vou experimentar para ser derrotado. José, ele se conhecia muito bem, ele sabia das suas fraquezas. E ele sabia aquilo que poderia derrotar ele. E por isso, diante de uma situação que poderia destruir a vida dele completamente, ainda que a gente vai lembrar de novo agora que destruiu, mas não por causa de uma escolha dele. A gente vai continuar olhando, mas diante da possibilidade de ele mesmo destruir a vida dele, ele diz: não, é até aqui.
daqui em diante eu não aguento, e eu preciso me retirar, eu preciso fugir. E eu gosto dessa palavra que está ali, porque não é uma coisa de sair devagarzinho. Ele realmente foge, desesperado, daquilo que poderia destruir a vida dele. Então, pessoas resilientes não são aquelas que, em primeiro lugar, como muitas vezes se mostra para todos, que são pessoas extremamente perfeitas, pessoas que têm um psicológico inabalável, pessoas que nada destrói elas, que são fortes fisicamente e mentalmente. Pessoas resilientes são pessoas que têm consciência das suas limitações. Segundo lugar, a segunda atitude que nós vamos perceber aqui em José é que pessoas resilientes, elas aproveitam as oportunidades. E aqui, se a gente vai olhando o capítulo 40 e o capítulo 41, você vai ver o seguinte, o resultado da escolha de José. Bom, José, ele foi alguém que fugiu, mas sofreu. Porque quando o oficial, na verdade, fica sabendo, o que a esposa dele diz? Ele tentou me agarrar. Foi ele que estava dando em cima de mim. Ele foi o culpado. Ele me assediou. E aí, a palavra de uma mulher, palavra e pronto, foi ele que me assediou, não vai voltar atrás. Hoje em dia tem falado ali da história do Johnny Depp, né? Está todo um rolo ali de quem está falando a verdade, se vocês estão acompanhando ou não, né? O Johnny Depp é um ator, e a esposa dele está acusando ele de agredir e não sei o que lá, e está todo um rolo de quem está falando a verdade. E ali é mais ou menos aquela história. A mulher falou, está falado. E todo mundo ouviu ela, e José parou numa prisão. Só que, diante da prisão, José ele não deixou de ser quem ele era. Ele não deixou de ver os potenciais que ele tinha, os dons que ele tinha, as capacidades que ele tinha. E quando você olha aqui o capítulo 40, na minha Bíblia, não sei se na tua também está com esse título, ali diz, José na prisão interpreta 2 sonhos. Não sei se está na mesma, né, se todas as linguagens vão estar com esse mesmo título. E quem lembra um pouquinho dessa história, basicamente o que acontece ali é o quê? 2 servos do faraó, que tinham desagradado ao faraó, tinham sido presos e pararam no mesmo lugar que José. E eles tiveram um sonho, e José tinha essa qualidade de interpretações, porque se você olhar, ler o capítulo todo, a história de Gênesis, você vai ver que ele já vinha tendo sonhos, e um dos motivos que os irmãos dele tinham raiva dele, eram os tipos de sonhos que ele vinha tendo, e ele estava interpretando ele para os irmãos. Então ele tinha esse dom de interpretar sonhos, de entender visões, e aqui ele vai lá e aproveita a qualidade. Ele poderia ter desanimado, ele poderia ter dito, eu não sei fazer nada bem, olha só onde eu fui parar, dei certo uma vez na vida, e agora de novo já deu tudo errado. Mas ele continuou sabendo quem ele era, e aproveitando as oportunidades que vinham diante dele. Ele sabia os dons que Deus tinha dado para ele, e ele estava sempre atento as portas que poderiam se abrir diante dele, por causa das qualidades que ele tinha. Então, queridos, ainda que a gente passe por momentos difíceis, por momentos onde a gente pensa que não tem solução, a gente começa a perceber que, sim, ainda que uma pessoa resiliente, olha quais são as suas fraquezas, mas a gente continua e precisa continuar dizendo, tem dons, tem capacidades que Deus deu para mim, e Ele tem propósitos com isso. E Ele vai me usar no momento certo, no local certo, independente das circunstâncias. Não importa, por mais que pareça que as coisas estão indo de mal a pior, que o limão está extremamente azedo, e que parece que não tem como fazer uma limonada desse limão, ainda assim é possível reverter situações, porque Deus nos dá as qualidades, as capacidades para que isso aconteça. O fato é que, muitas vezes a gente vai precisar ter paciência, mas sim, a gente não pode perder o foco de que pessoas resilientes, elas sabem quais são os seus potenciais. Elas sabem quais são os dons, talentos que Deus deu para elas. E José jamais perdeu de vista isso. Ele poderia estar na pior, como ele estava, numa prisão, sem perspectiva nenhuma, e dizer, chega, eu desisto. Mas ele continuou sabendo quem ele era. Ele continuou sabendo quem Deus fez ele para ser. E a pergunta que eu faço é isso, diante das dificuldades, como a gente reage? A gente só olha as fraquezas, e eu não falo nem fraquezas de poder se proteger, como José fez, mas de olhar, eu não consigo, e fica se apegando nisso, ou a gente continua se apegando àquilo que Deus botou de qualidades na gente, e dizendo,
no tempo certo, Deus pode abrir portas para mim através disso. Deus pode reverter situações difíceis. Situações horríveis podem ganhar um novo significado, um recomeço, como eu falei no início do culto. A terceira qualidade, a terceira atitude que nós vamos perceber aqui em José é que ele era alguém dependente de Deus e pessoas resilientes são dependentes de Deus. E aqui eu quero ler esses 3 versículos. Olha ali no capítulo 41, versículo 16, 28 e o versículo 39. Versículo 16, primeiro. Aqui então já é depois que José tinha interpretado o sonho aí dos servos, ele consegue uma oportunidade de ir diante do faraó para interpretar sonhos do faraó, e aí em uma conversa com o faraó, onde o faraó conta o sonho, né, e diz para ele, ó, e aí, tu consegue resolver o problema? Olha o que José diz. Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. Então, primeira coisa, ele está dizendo, ó, é Deus, não sou eu. Acima de tudo, é Deus. Versículo agora 28 diz assim, esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, Deus manifestou a faraó o que ele vai fazer. De novo, ele bota em destaque quem que tem a capacidade de revelar sonhos. De quem vem o dom dele. De quem pode fazer com que ele seja bem sucedido. Ele deixa bem claro, ó, não sou eu. Se Deus quiser, se ele tiver esse desejo, ele vai esclarecer o teu sonho, faraó. E agora, versículo 39, o que é mais fantástico é o faraó. Então, dizendo, depois faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Então, no fim, até mesmo as pessoas à volta de José começam a reconhecer que a capacidade não era dele. Que a qualidade, acima de tudo, não era dele. Mas era Deus que fazia as coisas. E acima de tudo, o que eu acho de mais importante é, o tempo todo, José, por mais que ele sabia as fraquezas e as qualidades dele, ele reconhece quem que faz ele forte. Quem que faz ele superar todas as coisas. Quem que pode fazer situações difíceis, limões virarem limonadas na vida dele, diante das oportunidades. E aí eu lembro de 3 versículos que no Novo Testamento falam a respeito disso. Em primeiro lugar, Jesus, ele diz, sem mim, nada vocês podem fazer. E eu gosto desse texto porque essa palavra nada, a gente não vai gostar de enfatizar, mas Jesus está dizendo, sem mim, nada. Nada. Por mais que você tenha sabedoria, inteligência, muitas qualidades, Jesus está dizendo, nada você faz sem mim. Nada na tua vida dá certo sem mim. E isso vale para todos, não são somente para os cristãos. E quando nós olhamos lá para Salomão em Provérbios, Salomão vai dizer que Deus faz chover sobre bons e maus. Isso quer dizer que até aqueles que não rendem a sua vida a Cristo, ainda assim, as coisas boas só acontecem na vida de quem não é cristão por causa de Deus. Então, quando a gente entende, em primeiro lugar, o próprio Jesus falando, sem mim nada vocês podem fazer, o peso dessas palavras deveria trazer um coração humilde e dependente de Deus. Porque ainda que a gente saiba quem a gente é, com coisas boas e ruins, fraquezas e virtudes, mas ainda assim nós somos dependentes do poder de Deus. E aí eu cito o apóstolo Paulo, que fala em 2 versículos, aprofundando essa ideia. Romanos 8, 28, na linguagem da nova versão transformadora, eu gosto que ele bota, essa tradução é um pouquinho diferente do que a gente está habituado, diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Geralmente a gente decora a tradução, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Pode, não sei se para todos soa um pouco diferente, mas essa tradução da NVT muda um pouquinho, parece que o sentido, porque está dizendo assim, parece que quando a gente entende a linguagem dizendo tudo coopera para o bem, é que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus para o nosso bem. Tudo o que acontece está nos planos de Deus e é para o nosso bem.
E quando a gente lê um texto aqui, dessa maneira um pouquinho diferente, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, quando a gente ainda olha com um pouco mais de profundidade, o que dá a entender é que todas as coisas que acontecem, ainda que sejam boas, ou coisas que não sejam da vontade de Deus ruins, Deus pode tornar as coisas ruins em coisas boas. E esse é o ponto também que a gente deveria voltar para José e lembrar. José tinha convicção disso, de que vinha dele o poder de revelar as coisas e mudar situações na vida dele. E ainda mais um versículo do apóstolo Paulo, Efésios 3:20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Paulo deixa ainda mais claro, é o poder de Deus que opera em nós, que faz as coisas ruins, os limões da vida, virarem limonada. É Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a capacidade, é Ele que nos dá o poder. Queridos, não adianta você olhar para si e ter um autoconhecimento extremamente bom, se você, em terceiro lugar, não tiver essa característica, a dependência de Deus. Uma consciência real de que, sim, Deus nos capacita, Deus nos faz pessoas extraordinárias em muitos sentidos, mas Deus pode nos humilhar de maneiras fantásticas. Deus, Ele realmente exalta aqueles que se humilham, aqueles que ainda que saibam que têm qualidades, mas conseguem dizer, sem Deus eu nada posso fazer. Porque Deus pode bloquear situações. Deus pode fazer a gente permanecer em situações até que a gente aprenda com algumas situações. E realmente Deus fez isso com muitas pessoas, assim como foi com o Faraó. Por causa das atitudes dele, por causa daquilo que ele optou de viver, Deus endurece o coração de Faraó para humilhar ele. Para ele perceber que, mesmo ele sendo uma das pessoas mais importantes daquela época, porque o Egito era uma das maiores nações naquele período, mesmo ele tendo poder para mandar matar a qualquer momento, fazer o que ele queria, ainda assim, Deus vai lá e endurece o coração, e com muitas pragas, e aí já entra em Êxodo também, Deus endurece o coração de Faraó, dizendo, enquanto tu não se humilhar, enquanto tu não reconhecer que tu não é nada, e sim quem tem poder sou eu, nada vai mudar na tua vida. E muitas vezes as nossas vidas, as nossas famílias, situações pessoais, profissionais não mudam, porque a gente continua colocando a esperança na nossa capacidade. Eu vou conseguir, eu preciso só me esforçar um pouquinho mais. Eu preciso lutar um pouquinho mais. Sim, cabe a nós também fazer a nossa parte, mas acima de tudo, é o reconhecimento de que sem Deus a gente nada pode fazer. E ainda por último, a quarta atitude, a quarta qualidade de José como alguém resiliente, essas pessoas sabem controlar a amargura. Elas não se deixam dominar pelos sentimentos ruins. E aqui eu quero focar do capítulo 42 ao 45, que é um momento da história de José onde, por causa das interpretações de sonhos, que era a qualidade dele, Deus então vai lá e faz o que com ele? Bota ele num cargo de administração sobre todo o Egito. O faraó gosta tanto de José que ele se torna um gerente, um subgerente ali, que correspondia praticamente ao mesmo poder do faraó. E por causa das qualidades, Deus vai abençoando ele, e passa então um período do Egito por fome, o José com toda a sabedoria, tanto que vinha dele, mas que estava nele pelas experiências, mas que vinham de Deus, começa então a guardar, por causa do sonho do faraó, comida, vai guardando, e chega um período que começa a faltar comida em outros lugares. E José, há muitos anos, eu nem fui atrás de pesquisar quantos anos ele devia ter mais ou menos ali, se tem como achar, mas depois de muitos anos, sem ter contato com a sua família, de repente, os irmãos dele aparecem na frente dele para pedir comida para ele. E aí, nessa situação, a maioria de nós, em situações difíceis, de amargura dentro da família, de mágoas, a gente poderia optar em guardar rancor. Mas José, por causa da resiliência dele,
pelo fato de ele conseguir ver que Deus abre oportunidades, quando acontecem limões na nossa vida, quando chegam limões diante da gente, situações amargas, ele sabia ver que Deus iria abrir oportunidades através daquilo, que Deus poderia abrir. E Deus abriu uma oportunidade de restauração naquela família. Porque talvez, ali não diz, porque talvez até naquele tempo que José ficou ali, foi tempo suficiente no Egito para ele reconhecer, mas eu fui muito mimado pelo meu pai mesmo. Eu também deveria ter tomado cuidado com meus irmãos, naquilo que eu ia falar, como eu ia falar. De repente, Deus foi trabalhando situações, coisas na vida dele, ao ponto de ele chegar à conclusão de que não vale a pena eu ficar guardando rancor. E quando chega o momento que Deus reservou para haver restauração naquela família, eles estão face a face e José não guarda amargura. José age estrategicamente. E se você lembra da história, é todo um processo ali ao qual ele diz, cadê o irmão mais novo de vocês? Benjamim. E aí ele diz, não, ele ficou com o nosso pai. Ah, então volta. E daí ele deixa um aqui, eles vão, dá todo um rolo ali, mas no fim, José se revela para eles, e eles trazem Jacó, ainda vivo, mesmo velho, mesmo bem velhinho, porque quando ele teve José já era velho. Então, depois já era mais velho ainda. E eles trazem Jacó, e ali há uma possibilidade de restauração. Um processo. Porque se você for olhar lá no final de Gênesis, na morte de José, antes da morte de José, na verdade, na morte de Jacó, ali começa de novo algumas coisas que não ficaram bem resolvidas. Quando Jacó morre, os irmãos dele ficam com medo que ele ia se vingar. E de novo eles choram, José chora, demonstrando que eu não tenho mais mágoa de vocês. Vocês ainda estavam achando que eu tinha mágoa. Vocês estavam achando que por causa do meu pai, do nosso pai, é que eu não fiz nada de mal contra vocês. Mas não, eu lidei bem com esses sentimentos. Principalmente sentimentos de amargura, porque sentimentos de amargura com situações difíceis da vida fazem com que a gente opte pela destruição completa. E a gente tem essa escolha. Quando a gente começa a olhar os limões que a vida traz, como que a gente vai lidar com o sentimento? A gente vai alimentar os sentimentos que vão deixar a gente ainda pior? A gente vai alimentar a raiva, a mágoa com pessoas que fizeram coisas ruins? E muitas vezes, realmente, quando a gente olha para José, os irmãos dele, teoricamente, olhando pela situação, prejudicaram ele, afastaram do convívio da família. Mas Deus tornou tudo isso em coisas boas. E porque José foi alguém que era resiliente, por mais que demorou, ele pôde ver Deus restaurar até mesmo a família dele. E isso vale, então, justamente também para nossas famílias. Eu falei semana passada sobre restauração e novamente eu cito isso. Muitas vezes a gente vai passar processos difíceis, longos, e que a gente vai precisar de muita resiliência dentro dos nossos lares para poder esperar pela restauração. Muitas vezes vai levar anos até que de repente você possa conseguir de verdade se reaproximar de pessoas que você gostaria. E vai exigir muita resiliência. Vai exigir muito conhecimento de você saber até que ponto talvez você consegue se aproximar de pessoas. Talvez você vai dizer, hoje eu não consigo nem conversar com essa pessoa e eu preciso me afastar. Outras vezes você vai olhar algumas qualidades suas e vai se aproximar da pessoa. Você vai começar a lembrar que Deus é quem faz tudo. E você vai simplesmente dizer, eu não vou alimentar sentimentos de mágoa. Queridos, eu termino perguntando para você, como sempre, em primeiro lugar, para você se desafiar a sair daqui com coisas práticas. Que limões a vida tem lhe dado nos últimos tempos que podem estar fazendo você desanimar? Que coisas têm acontecido na tua vida nos últimos tempos que tem feito você desanimar? Segundo, você consegue reconhecer quais são os seus limites diante dessa situação? Porque diante de momentos duros, muitas vezes a gente quer ser extremamente forte e dizer, eu vou conseguir superar isso, eu sou capaz, eu dou conta, e o que a gente precisa dizer é, eu não consigo, eu tenho que parar. Talvez eu preciso pedir até ajuda, eu preciso fugir. Assim como José, eu pergunto, você consegue reconhecer quais são os seus limites? 3.
Que oportunidade podem se abrir se você focar nos dons que Deus te deu, nas qualidades e nas capacidades. Se você começar a parar para pensar aquilo que Deus fez você de maneira perfeita, a imagem e semelhança dele que ainda permanecem essas qualidades. Quando você olha para algumas situações, como você poderia de repente tornar essa situação diferente? Como Deus poderia usar esses dons na tua vida para transformar situações? Ou que dons você tem que possa colocar à disposição de Deus para que no momento certo portas possam ser abertas e a situação possa de limão virar uma limonada, ou de muitos limões. E por último, não tem como eu não dizer isso, entregue essa situação a Deus. Entregue essa situação a Deus. Porque, como eu falei, olhando para José, o principal ponto é reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que sem Ele nada a gente pode fazer. Que Ele é o poder dele que opera em nós, que gera transformações, que gera restaurações. Nós somos completamente dependentes de Deus. Ainda que tenhamos capacidades, mas Deus usa a nossa capacidade através do seu poder. É Ele quem vai nos dando forças para superar situações. E seja qual for aquela coisa que está diante de você, você precisa hoje botar diante de Deus. E eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e a ter um minuto em silêncio onde você possa colocar isso diante de Deus. Se você assim desejar, você pode fazer isso no banco, ou você pode, eu quero te convidar você a vir à frente também, se você gostaria que eu orasse com você. Enquanto isso, eu convido a comunidade a ficar em espírito de oração, a gente a orar por talvez até mesmo por situações, não somente da nossa vida, mas de pessoas que a gente conhece. E se você gostaria que fosse orado por você por algo, algum limão, um desafio que você tem enfrentado, eu quero te convidar também a vir aqui à frente para poder receber essa oração.